senhor me falou que não pode, que você responde por crime cívico criminal se eu viajar no colo. Mas você também está infringindo uma lei se você não coloca... Deixa eu terminar de falar. Não, a senhora não vai terminar de falar mais. Deixa eu falar mais. Resolve isso, porque eu... Esclarecimento do caso Latam. Olá pessoal, eu sou a Aline Castro. Provavelmente você viu o vídeo no qual eu estou dentro do avião conversando com o comissário da Latam e ele me manda sutilmente calar a boca, interrompendo a minha fala. Bom, muita gente está pedindo uma contextualização do ocorrido e aqui eu vou contextualizar, mas isso não vai para as pessoas que estão duvidando da situação, falando que aquilo é só um recorte, que é mimimi de ativista. Esse contexto vai para as pessoas que estão me acolhendo. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Quando uma pessoa com deficiência vai viajar, ela precisa de preencher uma documentação, no qual essa documentação permite o desconto no valor da passagem aérea do seu acompanhante e permite também que a companhia aérea saiba que naquele voo há uma pessoa com deficiência. E esse documento foi preenchido por mim e aprovado pela companhia aérea. No momento do check-in, eu me apresentei no balcão e fiz todos os trâmites em relação à minha cadeira de rodas. E aí, para quem não sabe, quando essa compra é feita, via telefone ou na loja presencial. Então, a gente não tem a opção de marcação de assento do acompanhante. Ok. Cheguei no check-in e foi me dado um assento no qual não era nas fileiras prioritárias. E aí eu fiz o questionamento. Além disso, eu tenho uma deficiência física que gera fraqueza muscular. Então, eu não tenho controle de tronco. Então, eu tenho uma necessidade muito específica que é de sentar em um assento da janela. Porque eu me apoio naquela parede. E aí, esse apoio me permite ter um equilíbrio melhor do meu tronco, me possibilitando de viajar. E no momento do check-in, mandaram eu solicitar a realocação de assentos com o comissário-chefe de bordo. Quando eu entrei no avião, eu fui conversar com esse comissário e desde o primeiro momento ele já foi muito ríspido e grosso comigo, falando que não havia possibilidade de troca de assento, visto que as pessoas já tinham pagado por aquele assento. E aí, gente, ok, mas existe uma coisa chamada prioridade. E não há objeção nenhuma que as companhias aéreas vendam estes assentos. Porém, quando há uma demanda de pessoa com deficiência, a companhia aérea é obrigada a realocar essas pessoas sem deficiência, que estão nos assentos prioritários, para um assento da mesma classe. Caso não haja disponibilidade de assentos da mesma classe, a companhia aérea precisa de fazer o reembolso financeiro. Ok. E aí, o comissário me colocou no cantinho e chamou todos os outros passageiros para embarcar. E aí, ele infringiu outra lei, porque a pessoa com deficiência tem a obrigatoriedade de embarcar primeiro, antes de todo e qualquer passageiro. No voo, havia outras 2 pessoas com deficiência. Inclusive, eu tenho o depoimento de um deles, mas nenhum foi realocado nas fileiras prioritárias deste avião. Ok. Eu esperei o embarque de todos os passageiros e, enquanto isso, o comissário mandava outros profissionais conversarem comigo, visto que era nítido a sua falta de paciência, e os outros profissionais foram muito educados comigo, mas todos eles falavam que não havia possibilidade de realocação, uma vez que não foi permitido. E aí, passado 25 minutos, meia hora, todos os passageiros já tinham embarcado. Eu entrei dentro do avião, com a minha cadeira de rodas, pedindo por uma solução. E o comissário falou, então, que ele poderia realocar somente o meu assento, mas que eu deveria viajar longe do assento da minha acompanhante. E aí ele está infringindo outra lei, porque é obrigatório o acompanhante viajar ao lado da pessoa com deficiência. E fora que, além da obrigatoriedade, como eu já disse, eu tenho fraqueza muscular e eu preciso de uma pessoa ao meu lado para me dar um suporte no pescoço, senão a minha cabeça cai na hora da decolagem. E aí eu falei com ele que não havia essa possibilidade de eu voar longe do meu acompanhante. E aí ele falou que então eu não iria viajar, que eu poderia me retirar do avião, que eu não iria seguir naquele voo. E aí foi quando
eu falei com ele que eu até poderia embarcar no meu assento destinado lá no check-in. Porém, eu iria no colo da minha mãe, porque era um assento que eu não conseguiria sentar sozinha. E eu sei que isso não pode acontecer, gente. Eu sei que o embarque no colo é somente para crianças até 2 anos de idade. Mas aí, eu falei isso com ele justamente porque ele estava questionando que se ele deixasse eu embarcar no colo, ele estaria infringindo uma lei. E aí foi aquela parte do vídeo que eu falo, poxa, se eu viajo no colo, o senhor responde por um processo cívico criminal. Mas se você infringe a lei da pessoa com deficiência de viajar ao lado do acompanhante dela, qual que é a diferença, sabe? Por que não está preocupado, né, em infringir a lei das pessoas com deficiência? E aí foi o momento que ele me mandou sutilmente calar a boca. Ele interrompeu a minha fala e falou, não, você não vai falar mais nada. E aí, nessa hora, todos os passageiros estavam ouvindo, eu passei por um constrangimento muito grande, uma humilhação. Ele falava que era só eu ir amarrada num cinto, que eu conseguiria ficar no assento, e eu tinha que explicar milhares de vezes sobre a minha deficiência na frente de todo mundo. Eu tenho uma deficiência que já é da fraqueza muscular. Eu tenho uma escoliose, que é um desvio na coluna. Eu não tenho equilíbrio nem com aquele cinto. O único lado que eu tenho equilíbrio é o lado AD, é no qual eu consigo me posicionar. E aquela confusão toda, e aí surgiu um passageiro que estava nas primeiras fileiras e falou, não, pelo amor de Deus, ela não precisa sair do voo, ela pode sentar no meu lugar. E aí, estava ele e uma mulher, os dois trocaram de lugar comigo, e somente por isso que eu embarquei. Bom, o vídeo já tá enorme, mas foi isso que aconteceu. E até em uma das falas do comissário, ele foi muito irônico comigo, e ele me disse, já que você está em Brasília e está tão insatisfeita com a nossa conduta, vá lá no Ministério dos Aeroportos reclamar. E para quem não sabe, eu estive em Brasília justamente por conta de uma agenda extensa que eu tinha com diversos ministérios e com a Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência, justamente para levar os nossos desafios e propor melhorias em relação ao cumprimento dos nossos direitos. E aí um dos ministros que eu tive em reunião foi justamente o ministro Silvio, que é do Ministério de Portos e Aeroportos. Então, se eu puder deixar um recado para vocês, é que eu não espero, através desse vídeo, criar empatia, porque eu acho que empatia a gente não aprende nas redes sociais, a gente aprende com as nossas vivências. E também, bora criar senso de coletividade, né? Porque quando uma pessoa com deficiência é desrespeitada, todas as outras são. Quando uma mulher é desrespeitada, todas as outras são. Quando um cidadão é desrespeitado, todos os outros são. E nós vivemos em sociedade. Hoje o desrespeito foi comigo, amanhã pode ser com qualquer um de nós. E o último recado é, não adianta tentar me calar. Eu não tenho medo, pelo contrário. A minha luta é muito maior do que isso. Não é uma luta individual, é uma luta por um coletivo. Então eu vou continuar falando, não só por mim, mas por todas as pessoas com deficiência.